Estou entrando online agora. Tem um processinho. Isso é Bahia que você tem aí atrás, Anitta? É que eu, quando eu falo para meus Pronto, alunos, gente, a gente está online. A gente está live. eu coloquei os backgrounds do Brasil. Então, cada dia eu dava aula em um lugar. Ah, legal. É. Eu não estou vendo aqui, não. Não, está entrando agora. Nem eu, peraí. Pronto. Entrou? Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Sabino, sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, uma organização sem fins lucrativos, mantida por seus associados, fundada em 1997, com o objetivo de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Convido vocês a explorar um pouco e conhecer melhor o Centro Cultural acessando o nosso website centroculturalbrasilusa.org. Hoje a nossa live tem duas convidadas maravilhosas e a nossa live é sobre a educação. O tema da live é a educação na pandemia. Como de um momento para o outro, toda a estrutura do ensino escolar mudou, de presencial para online, devido à crise do coronavírus. Podemos dizer que foi um esforço heróico dos professores, dos alunos e dos pais. Os professores e alunos tiveram que aprender a usar plataformas online. Os pais viraram professores assistentes. Novas rotinas foram criadas. A falta do contato presencial, dos encontros com colegas e amigos, os abraços, o calor humano, a falta disso tudo passou a fazer parte da nova rotina. As cerimônias de graduação, marco importante na vida dos estudantes e suas famílias, foram canceladas. O futuro, anunciado numa transição gradual e possivelmente longínquo do ensino à distância, chegou. Para discutir esse tema que afetou a vida de tantas famílias e da nossa comunidade, contamos com as professoras Lenita O'Rourke. Oi, Lenita. Oi. E Silvana Soriano. A paulistana Oi. Lenita vive em Miami desde 1996. Tem bacharelado em Administração e Educação e mestrado em Educação Fundamental na Nova Southeastern University. 28 anos de experiência de ensino, sendo que destes, 16 no ensino do International Baccalaureate. Em 2003, ela foi uma das cofundadoras e desenvolveu o currículo do programa bilíngue português-inglês na escola Ada Merit K-8 Center. Foi o primeiro programa bilíngue de português com conteúdo brasileiro no sistema escolar público dos Estados Unidos. A carioca Silvana Soriano é artista e professora de artes. Formou-se em Educação Artística pela Universidade Bennett e frequentou a Escola de Artes Visuais, especializando-se em gravura. Foi professora de artes da Rede Pública do Rio de Janeiro e professora de gravura e metodologia dos meios visuais na Universidade Bennett. Ao se mudar para Miami, trabalhou na ONG Arts for Learning e há 5 anos trabalha na Miami-Dade Public Schools. Está cursando mestrado em Arte e Educação pela FIU. Silvana também é autora e ilustradora de livros infantis. Olha, eu acho que a gente deve começar pelo começo. Lenita, o fechamento das escolas em Miami-Dade foi em março, dia 13 de março. E como foi feito isso? Como é que se definiu as plataformas? Como foi feito, ou será que houve um treinamento dos professores? Como foi esse início do ensino online? Conta pra gente. Olha, então, o que aconteceu? Na verdade, todo mundo foi pego um pouco de surpresa, porque ninguém esperava que a gente fosse tão abruptamente, principalmente porque a gente estava uma semana do Spring Break, né? Então, o que aconteceu? 2 dias antes do fechamento, nós tivemos uma reunião de emergência na escola, onde os diretores disseram para a gente que existia a possibilidade das escolas fecharem, mas nem mesmo eles sabiam o que ia acontecer. No dia seguinte, quando chegamos na escola, eles disseram para a gente, olha,
arrumem a sala de aula, porque hoje, depois da escola, eles vão anunciar se a gente vai voltar na segunda-feira ou não. E, dito assim, às 3 horas da tarde, foi anunciado que a gente não voltaria para a escola naquela segunda-feira, que seria uma semana antes do Spring Break. Então, naquele momento, não havia nada feito para que a gente pudesse começar a dar aula, ou então seguir uma continuação. Então, aquela primeira semana ficou todo mundo assim um pouco em casa, sem saber muito o que aconteceu, né? Então, a gente começou a entender um pouco as plataformas. Rapidamente, o Miami-Dade entrou com o Office 365, que tem o Teams, né? E começou a divulgar esse Teams, mas assim, nada ainda era muito certo. As professores, né, como a gente sempre vai para frente sem ter que esperar a pessoa fazer, né, toma atitude, né, vai para lá sendo proactive, a gente começou a pesquisar plataformas e a primeira que a gente botou foi o Zoom. Eu, particularmente, naquela primeira semana antes do Spring Break, a gente, junto com o meu time do 5º ano, eu sou o 5º ano, a gente se reuniu e eu falei, olha, vamos tentar fazer um Zoom aí, a gente mesmo. Conseguimos, eu falei, agora vamos convidar os alunos, todas as 90 crianças do 5º ano, para ver se só para a gente ver como é que funciona. E assim, a gente fez um Zoom, a gente teve 90, a gente tem 92 crianças no 5º ano, a gente teve 90 crianças no Zoom naquele dia. Uau! E foi assim, foi um sucesso, mas a gente já tinha aprendido que a gente tinha que manter eles com o microfone mute, né? A gente fez as coisas rapidinho na plataforma, né? E assim foi. Aí a gente teve o Spring Break e ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, quando a gente entendeu que a gente não ia voltar, a gente falou, bom, e agora, né? O que a gente faz? Então, cada um, na verdade, a gente teve um treinamento, assim, teve um workshop que a gente pôde fazer online sobre o Teams, né? Que explicava para a gente como o Teams, que é uma ferramenta razoavelmente eficiente, eu diria, né? E cada professor optou pelo que achava melhor. No meu caso, eu optei pelo mais seguro. Eu tenho uma ferramenta, uma aplicação que eu uso com os meus pais e com os meus alunos, que se chama Remind. E eu tenho o meu website, que é um Weebly, que eu uso também. Então, o que eu pensei comigo? Eu falei, bom, nesse momento onde tudo é tão novo, que ninguém está entendendo nada, eu não vou mudar absolutamente nada. Eu vou manter eles, no máximo que eu puder, nas mesmas plataformas. Foi o que eu fiz. Eu usei o meu Weebly, entendeu? Eu usei meu website, onde eles, lá mesmo, eu postava os meus assignments, eles lá mesmo podiam fazer os meus assignments e mandar para mim através. Acho que a Lenita Todas as mensagens congelou. que eu mandava pelo Remind. E foi muito bom, assim, como eles já conheciam, né? Assim, todos os pais tiveram que join, tinha pai que ainda não tinha se unido, né, nessa aplicação, apesar de que desde o primeiro dia de aula a gente pede para eles, né, se juntarem à aplicação. E aí até as crianças também entraram, elas não podem responder nada, mas elas podem ver as minhas mensagens, né? E aí foi assim, ok, né? Assim, porque nada foi, eu resolvi não usar o Teams para não confundir a cabecinha deles, entendeu? Para eles ficarem lá, e para mim deu certo, porque assim, era uma coisa que eles já conheciam, então para eles foi mais fácil. Por contrapartida, alguns dos meus partners resolveram usar o time. E nas primeiras 2 semanas foi um caos, né? Porque assim, pai que não sabia como usar e não queria, a criança que talvez soubesse um pouco mais que o pai, mas o pai que não permite a criança usar porque acha que sabe mais. Aí aqui, assim, caos, entendeu? Assim, a gente trabalhou sem parar das 8 da manhã, apesar de que a gente tinha office hours, que eram das 9 ao meio-dia, a gente trabalhava das 8, eu respondia a mensagem, cheguei a responder a mensagem de pai às 11h30 da noite. Nossa. Vocês terem uma ideia do que foi. Recebi telefonema às 3 da manhã. Nossa. Então, assim, você está vendo, né? Então, foi assim, complicado? Sim, complicado. As plataformas funcionam? Tudo possível funcionam, entendeu? Dentro do possível. O que você acha, Silvana? Como você sentiu? Pois é, a minha pergunta agora era para a Silvana. Como é que foi a transferência do ensino de artes, que é o seu campo, para uma plataforma online? Como é que você ensina artes online?
O que se perdeu e o que se ganhou? Eu acho bom, primeiro foi aquela coisa do sopetão, que a gente teve que resolver ser criativo, que eu já gosto, né? Porque acho que faz você pensar e arrumar saídas para um problema que você desconhecia. Bom, eu trabalho numa Title I, que são escolas para crianças com baixa renda. Então, eu tinha que considerar várias coisas. Primeiro, que as crianças saíram correndo, assim, saíram da escola sem levar muitos deles não levaram materiais que eles tinham na escola. Muitas crianças não tinham material nenhum, tinha máximo um papel e lápis. Então, eu não poderia esperar deles nada que eu tivesse que dependesse de material, de pinta, sabe, ou um lápis de cor que fosse. Então, eu foquei muito na questão do conhecimento e de trabalhar o olhar, né? De buscar fazer conexões com a language arts para poder, enfim, trabalhar em história e fazer eles pensarem. Trabalhei com alguns vídeos, etc. Tive o mesmo problema que a Lenita falou com relação ao Teams, que eu não usava ClassDojo, mas que era uma ferramenta que não começou a funcionar, mas que começou todo mundo a usar, deu um pane. Eu acho que eu tenho que usar tudo. Então, usei o Teams, avisei todos os pais, Teams, ClassDojo, e-mail, telefone, foi tudo, todos os veículos de comunicações possíveis para tentar fazer a conexão. Não tivemos a mesma sorte que a Lenita lá na escola, porque, como a escola de baixa renda, muitas crianças a gente forneceu os laptops e os tablets para eles, mas a dificuldade dos pais era ainda muito grande de entender como funcionava e muita criança ficou fora por um bom tempo. Inclusive, teve crianças que não atenderam aula nenhuma durante esse tempo todo. Então, quer dizer, eu até, por um lado, eu gostei desse desafio, na medida em que as crianças, eu vi que quando elas perceberam que o objetivo ali não estava interessando um resultado final do trabalho, em termos de bem feito, da beleza, do bem acabado, mas do que ele estava pensando, do que ele entendeu daquele trabalho. Então, eu vi trabalhos maravilhosos, vi poesias lindas, entende? Que eles criaram em cima de trabalhos artísticos. Então, tem como fazer alguma coisa. É difícil, mas é lógico que tem como a gente dar a volta nessa situação. Pelo que eu entendi, então, vocês não tinham preparação nenhuma para isso e também não houve um treinamento oficial do Miami-Dade Public Schools. Não, teve oficial online, que a gente fez. Depois que a gente já tinha fechado a escola, não teve um treinamento antes, ok? Mas o problema é esse, que tem professores que já lidavam bem com a coisa tecnológica e outros nem tanto. Então, você sozinho em casa, aprendendo ali no computador, não é necessariamente uma coisa que vai realmente te dar os instrumentos necessários para trabalhar, entendeu? Agora, então, acho que teve... Agora, eles, como a Silvana falou, na minha escola também, quem não tinha, foi avisado para os pais que se eles não tivessem um device que eles, né, para poder estar online, que seja um computador, um laptop, um iPad, alguma coisa, a escola estaria fornecendo. Então, na nossa escola, a gente teve uma fila de pais, né? Porque pensa assim também, né? As famílias que têm 3 ou 4 filhos, talvez não tenham um computador individual para cada um, né? Exatamente. E aí, o que acontece quando 4 crianças têm que fazer lição ou tem que estar no Zoom, entendeu? E os pais têm que trabalhar também no computador. Tem que trabalhar no computador também, entendeu? Então, elas forneceram. É verdade. O que aconteceu é que algumas crianças, infelizmente, não tinham uma internet suficientemente boa para estar nesses encontros, né, ou para estar nos online, e aí, assim, entravam e aí não conseguiam ficar, aí saíam, né, assim, isso eu estou falando de uma escola como a Ada Merit, né, eu imagino numa escola One, o que deve ter acontecido, né? Realmente isso era uma pergunta que eu tinha para vocês.
a escola, de uma certa forma, ela é um equalizador da desigualdade. Ela diminui a desigualdade. Quando a criança vai para a escola, ela usa os equipamentos da escola, ela tem a biblioteca, tem os computadores, ela tem o lunchtime. De repente, isso que a Lenita falou, nem todos tinham equipamento. Ou se tinha um computador, você tinha 5 pessoas para usar com o mesmo computador. O pai e a mãe trabalhando online e os 3 filhos fazendo trabalho. Isso é um problema muito sério, né, gente? É isso que a minha maior preocupação com os meus alunos foi essa, de que o gap ia ficar cada maior em função, para eles, que a desvantagem que eles têm, não só de não ter equipamento, mas dos pais também não saberem usar. Eu ligava para pais que não falavam inglês, né? Falavam crioulo, coisa que eu não falo uma palavra. Então, tinha que usar intermediário a criança que é de second grade, que é ainda muito infantil para entender determinadas coisas olha, dar instruções para como acessar. Foi difícil, né? Foi difícil. Eu acho que isso eu acho que a minha grande preocupação é o gap que ficou ainda maior da desigualdade social, né? Cadê a nossa Lenita? Lenita desapareceu. Daqui a pouco ela entra de novo. Entrou. Oi, Lenita! Onde é que você estava, Lenita? Estou aqui, que caiu a internet. Olha, eu tinha uma pergunta para vocês, para as duas. Qual o papel dos pais e das famílias nessa nova realidade? Eles viraram professores? Não acho que viraram professores, não. Eu acho que não precisou. Eu acho que não precisou que eles virassem professores. Eu acho que isso é um pouco irreal. Eu acho que o que acontece é que eles tinham que, lógico, impor a rotina, que eu acho que isso foi a maior dificuldade para as crianças. E eu lembro que vários professores da minha escola, vamos botar uniforme, quer dizer, para criar uma rotina na cabeça deles, né? Porque eles estão em casa. Então, para ficar deitado de pijama na cama, olhando no tablet, complica. Os pais, eu acho que ficaram nessa de regrar, como o papel dos pais mesmo. Mas sabe, eu acho que eles tiveram um fator de professor ali, obviamente não como o nosso, mas eu acho que eles tiveram esse fator de ter que entender o que acontece numa sala de aula. Que eu acho sim, que eles nunca entenderam, eles estavam sempre na linha de frente, eles nunca ficaram nos bastidores, entendeu? De repente, eles se depararam com uma situação onde eles estavam nos bastidores por tudo aquilo que a gente passa, né? Então, assim, a criança que loga no Zoom, mas que não está ali realmente prestando atenção, está brincando com o negocinho, né? Ou então a gente manda um e-mail e fala, fulano de tal não entregou tal negócio, aí o pai vai lá e fala assim, como não entregou? Ele falou que estava fazendo, aí vai lá, olha lá, ele não estava no Zoom, entendeu? Então toda aquela coisa que às vezes a gente fala para os pais, né? Que olha, ele é distraído, ele não está prestando muita atenção, olha, faltou aqui a entrega disso aqui, tal, não, mas meu filho ele faz tudo, ele manda, tem certeza que você não perdeu? Então os pais se depararam com alguma coisa que eles não entendiam antes, e que eu acho que eles tiveram que entender e tiveram que tomar a rédea e ser a gente ali, né, um pouquinho. Isso eu achei bacana. Não fazer nada. Isso eu achei bacana, porque acabou que gerou uma interação entre pais e as crianças, os pais e os professores, né? Que não, acho que isso foi positivo. De um certo modo é positivo, mas é bastante estressante também para os pais que tinham que trabalhar, limpar a casa, cozinhar, etc. e tal. Isso é estressante, gente. Imagina quem tem 3 filhos. Eu tive uma mãe que chegou para mim e falou assim, eu não quero mais. Repete, não dá mais para mim. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um no Kinder, um no terceiro e um no quinto. E nenhum deles consegue fazer as coisas sozinhos. São crianças que precisam de ajuda. O que eu faço? E eu tô com um problema de saúde e eu não consigo me trabalhar. Não tenho ajuda, não tenho nada. Não vou fazer mais. Não vai fazer trabalho de arte, não vai fazer educação física, não vai fazer nada. E se você não quiser dar a nota para ele, você não precisa dar. E aí? O que você vai fazer? Eu falei para ela, ok, you do your best, faz aquilo que você pode. O que eu vou fazer? Por outro lado, eu acho assim, Adriana, a gente teve muita sorte de tudo isso acontecer no final do ano, né?
Porque, bem verdade. ou mal, a gente já estava praticamente com todo o currículo feito, porque o mês de maio é mês de teste, entendeu? Então, quando você volta em abril, você está preparando as crianças para o teste. Então, você não está dando matéria nova. É tudo uma revisão, entendeu? Então, essa revisão até a gente fazer, porque não era nada novidade, tal, não sei o quê. Eu fiquei com muita pena dos meus alunos, porque assim, de uma classe que eu tinha, que é assim, uma classe alegre, que a gente brinca muito, né, e tudo mais, eu vi as crianças se entristecendo, sabe? Assim, do ponto que eu cheguei uma hora, eu falei assim, não vou mais, vou dar... Cada dia eu inventava uma coisa, um dia era caça ao tesouro, um dia era brincar de stop, eu dava alguma coisinha e aí os pais me agradeceram, entendeu? Porque assim, realmente, sabe, você está sentado e a criança está assim, ó. Aí você está falando, a criança está assim, você não sabe o que ela tem na mão, se ela está texto, você não tem controle. Você não tem controle. Que coisa! Então, como trazer essas crianças para você, né? Como? A caça ao tesouro foi um sucesso, mas mesmo assim, mas como é que você faz uma caça ao tesouro online? Eu inventei uma caça ao tesouro, era o seguinte, entendeu? Eles tinham umas provas que eles tinham que trazer coisas, né? Eles tinham 1 minuto, eu tocava lá a campainha no meu negócio, no meu celular, tocava, eles tinham e eles tinham que trazer, por exemplo, eles tinham que pegar uma agulha e enfiar a linha na agulha, ou eles tinham que me trazer uma meia laranja que tinha, não sei, sabe? Cada dia eu inventava, então a gente brincou de stop, entendeu? Eram várias categorias, falava letra e aí todo mundo fazia. Fiz isso também. Aproveitei para usar alguns conteúdos, né? Mas nada muito... Assim, eu fico imaginando, você me pergunta, né? Você quer voltar da aula? Eu quero, eu amo dar aula, eu quero voltar fisicamente, eu tô lá, eu quero. Agora, eu quero sem me expor, né? Eu não quero estar a risco. Mas, por outro lado, eu fico perguntando, meu Deus do céu, como é que a gente vai, se tiver que ser online, motivar essas crianças a aprender um conteúdo completamente novo? Sim, a gente vai ser igual na sala de aula, mas nunca, de jeito na nenhum. minha opinião, mas nunca. Entendeu? Todo lado social, todo lado crítico, todo lado... Essa é a minha próxima pergunta. Qual o papel do contato presencial dos alunos na formação de cada um deles, no aprendizado das relações interpessoais? Se todos estão online, há perda num componente importante do aprendizado? Com certeza. A inteligência emocional, né? A tua inteligência emocional. Como é que você está desenvolvendo isso quando você está entendeu? Tudo bem quando você é um pouco mais velho e tudo mais, mas principalmente nos anos elementares, como que você Elementar perdeu muito. Nossa, demais, entendeu? E diga-se de passagem, nós todos sabemos, né, que você pode ter muita inteligência acadêmica, mas se não tiver emocional, você não vai para frente. Se você não tiver uma base emocional, é muito difícil, entendeu? Então, e dele tá fora de casa, porque eu acho também isso da independência, né, do sujeito, que quando você está dentro de casa, ainda que seus pais estão ali, né, você não está sendo você como você era na escola, né, porque às vezes os pais se surpreendiam muito ver as crianças, mas não, porque dentro do ambiente escolar sozinho, eles estão ali... Eles florescem de outra maneira, né, dentro da escola. Totalmente, concordo. Isso cortou, né, sem dúvida. E tem mais aquela coisa da troca, né, com os amigos. Com certeza. Não é só o professor que coordena aquela classe, aquele grupo, né? Porque quando você tem um Humberto, você tem uma voz da palavra da criança muito válida ali, né? E são com um e o outro que você consegue fazer no online. Não tem como, entendeu? Então, realmente se perde muito. Essa é a minha opinião. Eu tentei fazer a happy hour com eles e tinha uma aluna que me mandava uns bons dias através do Teams por umas 5 vezes durante o dia. E aí eu vi que ela estava sozinha, filha única, sozinha, ela queria interação. Aí falou, vamos fazer um happy hour. As crianças vieram várias, misturei as classes, né? Porque eu atendo todas elas, então eu misturei segundo com terceiro, quarto com quinto, e foi incrível, assim, a felicidade de eles se verem ali, né? Sim, as carinhas e tal, e aí
dá um alento, né? Não, olha, Porque dá um alento. a gente fez um extra Zoom Meet. Quando a gente começou a ver, né, com o meu time, eu falei, olha, eu tô sentindo as crianças muito tristes. Realmente eu senti elas muito tristes, sabe? Assim, para arrancar uma risada delas era assim um negócio. Falei, fazer alguma coisa. Aí a gente came up com um breakfast with the teachers, né? Come have breakfast with us. Então, um dia por semana a gente tinha café da manhã junto. Então, todo mundo trazia o café da manhã, a gente comia junto, né? E aí Ah, conversava, falava isso e falava daquilo. Era meia horinha, mas quem queria vir, podia vir. Era bem informal, entendeu? Mas eu acho que funcionou muito melhor a nível de emoção do que as aulas marcadas que a gente tinha, entende? sério. Então, sei lá, a gente tentou o melhor da gente, né? Vamos ver como é que vai se desenvolver daqui para frente, né? A gente vai ter É, que ser bem criativo. Lenita e É. Silvana, Miami-Dade é uma comunidade muito específica, muito especial também, porque 56%, de 56% a 58% dos residentes aqui em Miami-Dade são nascidos fora. E tem vários que não falam inglês. Então, eu gostaria de saber de vocês como foi esse desafio extra de ter os pais que não falam inglês, tendo que fazer esse trabalho da rotina, acompanhar o ensino, que é inglês e português. Inclusive, tem uma coisa extra no caso da Lenita. Alguns dos pais não falam português, não é? São É, americanos e não falam português. Como é que esse problema do imigrante, o imigrante que não fala inglês, como é que isso agregou ao problema? olha, no meu caso, eu não senti essa dificuldade. A maior parte das famílias que não falam inglês falavam o português, né? Uhum. Então, e eu falo português, então eu era completamente capaz de poder ajudá-los com isso. As poucas famílias que não falavam inglês ou o português falavam o espanhol, né? E bem ou mal a gente acaba também falando o espanhol, né? O nosso portunhol, né? Então assim, eu não senti que isso foi um problema no meu caso. Mas assim, however, eu sei que eu tenho colegas que, por exemplo, até agora estão dando summer school, né, para imigrantes que não a própria criança não fala inglês. Uhum. E está sendo um tremendo challenge. Inclusive o programa que o Dade County está propondo, a gente acha que é um pouco difícil para o imigrante, sabe? Porque é um challenge, ele tem que pensar, ele tem que pensar na outra língua. E não é tão simples, principalmente quando você não está no one by one, né? Porque quando a gente tem a facilidade de estar no one by one, essas crianças elas recebem uma atendimento extra especial, ajuda, né? Elas recebem uma extra ajuda na escola quando elas estão lá, né? Através do EASL Program, que agora na Ida Mérita elas até receberam. A professora de EASL estava fazendo um Zoom, tal, meia hora, mas again, não é a mesma coisa, né? Mas voltando à tua pergunta, eu acho que para mim, no meu caso, eu não senti o impacto deste nível. Eu senti muito mais o impacto do problema da tecnologia com os pais do que qualquer outra coisa. Eu tive problema da língua, sim, porque a gente, né, uma escola tem uma comunidade grande de haitianos e alguns pais realmente não falam absolutamente nada, outros falam mais ou menos, né? E eu não falo creole. Então, mas a gente tem alguns professores lá que falam. Mas eu acho que a vontade, como eu trabalho em duas escolas diferentes, a outra é uma escola só, enfim, não tem muita, tem alguns imigrantes hispânicos, mas a maioria não. E eu percebi que o envolvimento dos imigrantes é muito mais, os haitianos eles são muito preocupados com a educação dos filhos. Então, ainda que eles tenham limitações no âmbito tecnológico e da língua, eles querem qualquer coisa que você possa dar para eles. Então, quando eles me pediam alguma coisa e que eu, não, deixa que eu vou ajudar, eu converso com eles, os pais se envolviam muito, né, e chamavam as crianças para participar, etc.
porque aquilo para eles é muito, muito importante. Então, eles Uhum. apesar da dificuldade, aquilo juntou, uniu mais ainda, né? Principalmente nessa escola. A linguagem do ensino de sala de aula, ela é uma linguagem presencial, que você vê as pessoas, vê a expressão corporal. Essa linguagem não pode transferir diretamente para um programa online, isso não funciona, né? Existe É. algum treinamento para o ano que vem, por exemplo, vocês fazerem uma linguagem mais adequada à plataforma online, uma linguagem que seja mais veloz, com um pouquinho de gaming, com um pouquinho de entretenimento, porque senão vai acontecer o que a Lenita falou, as crianças vão ficar tristes e desmotivadas. Acho que não existe. Eu não ouvi de nenhum treinamento nesse nível ainda, né? Você ouviu alguma coisa, Silvana? Não, eu acho isso um grande problema que eu estou vendo, É. porque eu acho que a gente devia estar durante as férias, a gente tinha que estar como na guerra, porque eu acho que a gente está vivendo uma guerra, e daí a gente tinha que estar sendo treinados aí, enfim, a escola devia estar juntando todo mundo ali, vamos fazer um projeto, a ideia de fazer o projeto, trabalhar em cima de algumas ideias básicas, e vai todo mundo Ainda fazer, eu porque o acho pai que também não fica maluco de, poxa, se você vai trabalhar, sei lá, índios, né, Native America durante setembro, então todos os grupos vão trabalhar aquilo. De alguma forma, você criar uma unidade, algum tipo de unidade para dar uma. isso é Enfim. tão complicado, Silvana, que, por exemplo, na nossa escola isso jamais funcionaria, né? Porque como a gente é IB, a gente segue as unidades, né? Que são unidades diferenciais em todas as, né? Então, por mais que a gente queira fazer um projeto nesse nível, você teria que fazer com a... Mas, independente disso, aí eu volto a pensar e eu penso assim, entendeu? Vai da percepção do professor, né? De tentar descobrir o que vai motivar os alunos dele. Por exemplo, no meu caso, eu conhecia já meus alunos, né? Eles estavam comigo já quase o ano todo. Então, você conhece cada um deles. Então, você sabe o que vai funcionar para eles e o que não vai funcionar. Para mim, o meu maior desafio agora vai ser essa nova classe que eu pegar. Digamos que eu tenha que ser online o tempo todo. Eu hoje, por exemplo, eu criei um assignment no Teams, já pensando, ok, se eles forem online, eu vou pôr aqui esse assignment, responderem algumas coisinhas a respeito deles. Então, eu fiz um monte de perguntas interessantes, brinquei um pouquinho, coloquei lá uma foto. Então, pensei comigo, se esse for online, vai ser o primeiro assignment, porque vai me dar uma de quem são eles, entendeu? E de quem eu estou lidando. Porque, assim, como conhecer as crianças, né? Eu lá na escola, no primeiro mês, eu sempre falo isso para os meus pais, né? Eu falo para eles, vocês não vão ouvir de mim até acabar a quarta semana de aula. Vocês vão começar a ouvir de mim, em outras palavras, né? Telefonar, chamar para conferência, depois da quarta semana. Por quê? Porque durante as primeiras 4 semanas eu vou. Meu trabalho é conhecer os meus alunos, entendeu? Entender quem é cada um deles. E a única maneira que eu faço isso é vendo eles agirem no dia a dia, comigo, com os amigos, em diferentes situações, como que eles têm, quais são os skills que eles têm para, né? Quais eles têm, que tipo de skill que ele tem social, emocional, tecnológico, comunicativo, quais são os skills dessas crianças, né? Aonde que eles estão, para mim poder entender como que eu vou trabalhar com eles. Porque eu não vou trabalhar só no acadêmico, eu vou trabalhar a criança como um todo, né? Então isso para você vai ser uma perda, não vai? Uma grande perda, óbvio. É por isso que eu estou te falando, eu estou tentando imaginar, estou tentando já pensar que tipo de assignment que eu posso criar que vai me dar pelo menos uma ideia daquilo que eu preciso, entendeu? E eu estou pensando aqui que talvez eu vou fazer no primeiro dia mesmo, se tiver que ser online, eu vou fazer um jogo, alguma coisa, me chamar, que vai me... Porque senão eu vou estar perdida e eu preciso ter. A gente não... Agora me faltou a palavra português. Essa afinidade, o bond, né? Que essas crianças, porque eu não acredito em aprendizagem sem bond. Se você não bond com o professor, você não abre o canal da aprendizagem, entendeu? Então, realmente, para mim, vai fazer muita falta, sinceramente. Eu acho que vai ser uma perda, isso aí não tem dúvida, né? Sem dúvida, né? E vai ter que. Eu imagino que, como isso é um planeta, é um problema global, né? Nós tivemos 1,5 bilhão de crianças e de estudantes sem aula. Eu acho que
alguém deve estar pesquisando isso para criar essa linguagem que engage, que faz essa ligação com o aluno, porque senão esse negócio não vai funcionar. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pesquisa americana mostra que o estudante médio iniciará o próximo ano letivo com 1/3 do programa esperado em leitura e metade em matemática. Vocês concordam com essa pesquisa? E como fechar esse buraco? Como fechar essa perda? Sinceramente, bom, eu tenho um certo desconfiança dessas coisas tão deterministas. Eu acho que isso também está muito baseado em testes, e a gente não teve o teste, e isso criou uma situação complicada na cabeça de quem avalia a educação só através desses testes. Eu acho que eu não sei se seria no final do ano, se a gente pode dizer que houve essa perda tão grande, entendeu? E acho que a dificuldade de avaliar vai ser porque vamos perder uma parte dessa estatística aí, dessas datas, que não houve os testes que deveriam ter sido realizados, né? Olha, na minha opinião, eu concordo um pouco com a Silvana em termos de pesquisa. Eu não tenho esse dado, eu não sei 50%, eu não posso te dar esse dado. O que eu acho é que quando a gente está ensinando online, é muito difícil, para mim, pelo menos foi difícil nesse momento, entender o quanto os meus alunos realmente absorveram, por vários motivos, entendeu? Independente de eu dar nota ou não, eu particularmente não gosto muito desse sistema de notas. Eu tenho que dar por causa do Miami-Dade, né? Eu acho que se a gente fizesse projetos e trabalhasse com hands-on muito mais, seria bem mais interessante a nível de avaliar a criança no critical thinking do que qualquer outra coisa. Mas não é o sistema onde eu trabalho e a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, eu tenho crianças que comigo na sala de aula, durante todo o ano letivo, tinham grande dificuldade nos testes de matemática, né? Um exemplo. Então, eram crianças que não conseguiam tirar qualquer nota acima de um C, muito pelo contrário. E nos testes online, elas tiraram straight A's. Como é que a gente explica? Por quê? Não, por quê? Por que você acha que isso aconteceu? Os pais fizeram, né? Ai, Silvana. O Google fez. As crianças são espertas tecnologicamente. Elas nasceram numa era tecnológica, né? Eu não nasci, a Silvana não nasceu, você não nasceu, a gente teve que aprender a duras penas, né? Eles não, entendeu? E aí eu pensei comigo, nossa, né, que maravilha, acho que eu ensinei direitinho esse negócio no primeiro, né? Nossa, ensinei, nossa, super feliz. Aí veio o segundo teste, entendeu? Que era um pouquinho mais difícil, era uma matéria um pouco mais difícil. Ei, perdão. Acho que congelou. Eu entendo o que ela está falando e acho que isso é inevitável. Você achar que os pais passam a ajudar, que isso é uma coisa, a criança que está com uma dificuldade e que ela vai pedir, você não vai ajudá-la a realizar. Não estou dizendo da cola, não, mas está ali do lado para ajudar um a um. Acaba sendo fatal isso acontecer, principalmente na criança que passou o ano inteiro com muita dificuldade para absorver aquele conteúdo. Então, concordo com ela que a questão de projeto seria muito mais legal e muito mais efetivo, né? Agora é difícil, porque não tem como avaliar, assim, é muito mais difícil você fazer essa avaliação, uma avaliação subjetiva. Daí você está num sistema grande como o Miami Public Schools, como é que você vai fazer essa avaliação, né? Fica difícil, fica mais complicado. Né? Você mencionou isso, eu queria voltar a esse assunto. Um aspecto da desigualdade foi mostrado justamente nessa parte, no ensino, né? Nas escolas, porque alguns alunos, especialmente nas suas escolas Title I, eles dependem de programas de alimentação e outros também não têm o equipamento tecnológico e nem mesmo a internet. E como é que isso vai ser resolvido?
se o ensino Não, continua não, online? eles tiveram, nós conseguimos 100% de que todos os alunos tivessem acesso a um device, um tablet ou um laptop, e com internet. Basicamente, tá? Não vou dizer que é maravilha, né? Um Fórmula 1, não é isso. Tiveram problemas, tiveram computadores que se quebraram, daí a gente teve que... Mas não é uma maravilha, mas não foi um impedimento isso. Não pode, a gente não pode dizer que teve um aluno que ele não teve acesso à aula porque ele não tinha computador ou internet. E isso foi fornecido pelo Miami-Dade Public Schools? Foi, as escolas todas. Por isso, eu acho que assim, houve um movimento muito legal dos professores, de todos os funcionários da escola, porque muita gente trabalhou muito tempo durante o tempo que estávamos online, exatamente para resolver isso, para fornecer para ligar para os pais, para saber do computador, para entregar computador, ligar para outra escola, para fornecer, outra escola fornecer, enfim, foi um trabalho assim heróico. Eu vejo assim realmente que todo mundo se envolveu muito. Eu não vi ninguém, assim, não vi professor nenhum, e mesmo funcionário que tivesse, bom, agora está isso online, eu vou trabalhar às 3 horas. Eu vi um comentário ontem, Lene tem. Voltou. Sem microfone. Desculpa, a internet caiu de novo. Sei o que está acontecendo hoje. Deve ser uma tempestade. Miami, quando tem tempestade... Mas já é eletricidade. E aqui em Miami acontece isso. We are Miamians. Verdade. Bom, a gente mencionou no começo, Silvana concordou. Qual foi o resultado desse esforço heróico? Porque a gente pode dizer que foi um esforço heróico. Como disse a Silvana, todos se envolveram de uma maneira... Foi uma paulada. Foi uma paulada. De repente, sem preparo, você transferir o quarto maior, é o quarto maior sistema... Quarto maior sistema do país. Escolar do país, de repente, mudar completamente a estrutura, é um esforço heróico. Os professores, os administradores, os pais, os alunos, foi uma coisa única. Eu acho que é uma coisa comparável ao esforço dos médicos e das equipes de saúde. Vocês fizeram um trabalho incrível. Obrigada. E essa crise provocada pela pandemia será o início de uma revolução que se anunciava, mas que vinha sendo adiada, porque há muito tempo que a gente fala que a educação vai ficar mais sofisticada, vai ser online, vai ser à distância, mas todo mundo evitava. Vocês acham que agora isso vai chegar para valer? Acredito que não 100%, mas eu acho que isso modificou algumas coisas, sim. Eu acho que, ao meu ver, infelizmente, né, eu acho que a gente vai... Assim, eu acho que a tecnologia é uma coisa muito bacana, né? Porque olha o que a gente está fazendo aqui, né? Aqui mesmo, né? A gente está, sei lá, né? Dando informação para milhões de pessoas que querem essa informação, né? Ou poderiam estar tendo essa informação. Mas eu ainda acho que a nível elementar, né? Vai ter uma grande perda no sentido de a educação da criança como um todo, se a gente migrar mais e mais para online, sabe? Eu acho que uma coisa é você utilizar as plataformas online para poder se usufruir dessa ferramenta, para poder trabalhar a educação. E uma coisa é usar a ferramenta para educar, né? Uhum. São duas coisas diferentes. Mas infelizmente, eu acho que vai sim, vai migrar um pouco mais sim. Agora nós chegamos assim à parte da nossa conversa que a gente abre para as perguntas. E eu queria abrir a primeira pergunta, é da Gabriela Celli, e também a Beth Rosenzweig também queria saber a mesma coisa. A Gabriela pergunta: qual é o plano para a volta às aulas? Será presencial? Qual a segurança? Se continuar online, será que vai ser um bom aprendizado? Quem é que é aí primeiro? Lenita? Lenita, vai, Lenita. Eu acho que a gente já respondeu isso, né? Assim, vamos lá. Então, como é que a gente vai ser seguro?
Então, vamos pensar assim, né? A gente começa a escola com uma classe menor, né? Que vai 2 vezes por semana ou 3 vezes e faz um modelo híbrido, que nem eles estão falando, 2 dias na escola, 3 dias em casa ou vice-versa. Ou então até não, fazem 2 períodos, né? Com classes menores. Mas Isso aí eu vai a achava que primeira era melhor. mas vai a primeira semana, vai a segunda, aí na terceira semana uma criança da minha sala do 5º ano fica doente. Aí ela fica doente e aí descobre que ela tem o COVID-19. Aí ela tem 2 irmãos, um no kindergarten e um no middle school. E aí o que acontece com aquela escola? Ela fecha todas as salas onde a criança teve. O que acontece? É seguro? Eu acho que, particularmente do jeito que a gente está hoje, com a informação que a gente tem, não é seguro a gente voltar. Eu não me sinto segura. Eu quero voltar? Eu quero voltar. Eu adoro dar aula física, muito mais do que online. Acho que é seguro? Não acho que é seguro, porque eu acho que as autoridades não sabem ainda. Do jeito que a Flórida está aumentando os casos, né? A cada dia que passa a gente vê Eu acho que piorar, esse é o ponto fundamental. Se a gente estivesse pensando assim, nossa, né, a curva está Está flat, né, baixando. está baixando tal, mas a gente não viu isso. A gente precisa piorar. Então, você vê, o que aconteceu na China? Eles abriram as escolas, essa semana fecharam de novo em Pequim, porque os casos continuaram subindo, fecharam a escola. Então, eu acho aí, isso assim, mais traumatizante do que se você resolve. Olha só, vamos encarar até dezembro, pelo menos. Vamos botar esse prazo, por dezembro, exemplo, e vamos ficar online. Vamos preparar os professores durante o verão, enfim, vamos fechar com essa ideia. É isso, pronto. E aí todo mundo se prepara para isso. Tem muita universidade, por exemplo, entendeu? Que já falou que não vai voltar até janeiro, que vai ser online, sabe? Por quê? Preservando, né? A nível de universidade, você fala, mas por quê? Porque todo mundo pode fazer trabalho online, e para que vai ir para aquele campus, entendeu? Infectar 40 milhões de pessoas, quando você pode evitar isso, né? Então é a mesma coisa. É difícil? É. Aquilo que eu falei, né? Eu acho que no mundo idealista, como a gente gostaria que fosse, esse ano deveria ser um ano de experimentos, né? É um ano sabático, onde a gente poderia trabalhar com as crianças de uma maneira super hands-on, desenvolvendo diferentes áreas, que são os skills, né? Onde a gente pudesse dar para eles coisas que seriam boas para a vida deles no dia a dia. E, de repente, seria um grande experimento para ser usado depois, né? Para descobrir, nossa, é muito melhor isso do que ficar atrás de datas. Que a Adriana falou, né? Então vai ter um rombo da educação, a criança vai aprender 50%. Eu não sei quanto que a criança vai aprender academicamente, mas em vez de perder esse ano, vamos usar esse ano para usar ele como uma educação não formal, né? Onde a gente possa ensinar às crianças coisas que vão ser fundamentais para a vida e, como você falou, para usar no futuro. E o ano que vem todo mundo vai. O que é um ano, gente? A gente que fez tudo isso, a gente sabe qual a diferença de terminar a faculdade com 21 ou 22. Entendeu? Who cares? A vida está aí para vida, né? Mas vivida inclusive, de uma eu acho boa. que pode ser um ganho. Eu acho que tem duas coisas. Não, eu acho que pode ser um ganho. Eu acho que tem que pensar um aspecto que às vezes eu acho que as pessoas falam como se fosse uma coisa assim, não normal, mas continuamos vivendo uma vida normal. Não estamos. É uma guerra de um inimigo invisível, sem lado, sem ideologia, e que a gente dentro disso vamos resolver esse problema nesse momento, que é reinventar de novo essa educação que já estava meio anacrônica. Então, talvez seja uma hora que vamos lá, vamos pegar esse gancho e... Fala-se muito que a educação no século XXI ela tem as mais importantes competências da educação do século XXI, ao lado da resolução colaborativa de problemas, a pessoa aprender a trabalhar em grupo para resolver um problema, é também a adaptabilidade ao incerto, né? E eu acho que essa é a ocasião ideal para você aprender a fazer isso. É o lab, nós estamos num lab. Nós estamos num lab. É um problema novo e nós vamos, como aliás vocês já começaram muito bem, heroicamente e com um ótimo resultado, vocês foram confrontadas com um problema gigantesco e vocês tiveram que se unir, todo mundo, foi um trabalho de união fantástico que tem que ser estudado nos próximos cursos de educação, vocês se uniram para resolver esse problema.
Eu acho que agora, eu gosto muito dessa ideia da Lenita de você usar esse ano para explorar exatamente isso, e por que não focar nessas competências do século XXI. Não mais o ensino acadêmico do inglês, o ensino do reading ou da matemática, mas sim... visando o teste, entendeu? Porque... Exatamente. É uma educação burra, é uma educação burra. E tem essa coisa que a gente fala, entendeu, Adriana, assim, não é que a gente não estaria trabalhando reading, não estaria trabalhando matemática, porque dentro desses skills você está fazendo tudo isso só que de uma maneira diferente, onde você não tem que testar a criança para saber se ela aprendeu, ela vai aprender de uma maneira diferente, entendeu? E assim, essa aprendizagem já está sendo feita em alguns lugares do mundo, entendeu? Pensar na Finlândia, né, como eles fazem hoje em dia a aprendizagem, ela não tem teste, entendeu? Ela não tem lição de casa, ela não tem tem grades, né? Não tem dividido por grades, entendeu? Tem skills e como é que a gente fala? E o que a criança quer, né? O que você está interested, né? O que você está interessada, né? Você está interessada em ciências? Então, você vai fazer ali naquele grupo de ciências com crianças de 6 a 12 anos, vai estar todo mundo se ajudando, vai estar todo mundo interagindo, trabalhando. Porque essa é a verdade. Essa é uma educação que realmente te prepara para o mundo que a gente está vivendo. Porque, in the end of the day, né, como a gente fala, né, sem querer desmerecer as matemáticas da vida, o inglês da vida, o português da vida, tudo isso da vida, a gente precisa aprender a trabalhar dentro de uma sociedade, grupo, porque ninguém faz nada sozinho hoje em dia. E dentro saber que está todo mundo conectado, né? Não, mas não só isso. Lembrar que dentro desse grupo, esse grupo vai ser muito heterogêneo, porque cada um vai ter um skill diferente. E cada um vai estar utilizando aquele skill dentro daquele grupo para que o grupo dê certo. Isso é uma coisa que eu vivo falando para os meus alunos, entendeu? E lá na minha sala a gente faz muito trabalho em grupo. Aliás, eu só trabalho em grupo. Então, o que acontece é assim, quando a gente divide os grupos, eles falam assim para mim, mas por que a gente está... Eu quero ficar com fulano, né? Aquela coisa de, vou ficar com esse ou com aquele e tal. Eu falo, olha, é o seguinte, quem vai escolher são vocês. Depois de um tempo, eles acabam me conhecendo. Eu falo, quem vai escolher são vocês. Não, escolhe com a gente. Por quê? Porque eles já sabem que eu chego para eles e falo assim, olha, esse trabalho requer esse skill, esse skill, esse skill. Quando você for escolher a pessoa, escolha através dos skills, porque você vai precisar daquele skill para o teu grupo conseguir funcionar. E assim, quando a criança aprende isso, é muito mais simples, porque aí ele entendeu que, bom, tudo bem, eu posso até não gostar de você, mas você tem esse skill que é ótimo de desenho, que eu não tenho, e eu preciso disso aqui para o meu projeto. Tudo bem, você vai trabalhar comigo, vou desenhar, e eu vou escrever. E that's okay, entendeu? That's okay. Excelente, excelente. Nós temos aqui um comentário da Beth Rosenzweig, que é uma autora de literatura infantil, e ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês o comentário. Se continuar online, gostaria de oferecer minha colaboração como escritora storyteller. Ela sugere que vocês podiam fazer teatro online, contar histórias, e fazer tudo uma experiência mais dinâmica online. Então, Beth Rosenzweig está à disposição de vocês. Muito bom, parabéns, Beth, muito obrigada. Porque assim, eu utilizei nessa coisa de online alguns livros que foram de uma pessoa que eu conheço no Brasil, que ela contava o livro da criança. Então, por exemplo, dos meus assignments foi esse, através do link, livrinho, eles podiam ler, eles podiam ouvir a história contada. E aí depois eles faziam a atividade que eu pedia. Então isso é muito legal, eles gostaram disso, porque é uma coisa diferente, entendeu? E eles podiam fazer isso sozinhos, mas estavam aprendendo através da história, né? Então isso foi bacana, mas sim, muito obrigada, Beth. Eu conheço ela já foi visitar a Mary e os livros dela são muito... Eu acho isso muito interessante também de a gente ter a oportunidade de chamar pessoas para visitar. Isso aconteceu na minha escola. A gente teve convidados em Zoom falando de determinadas coisas e tal com os alunos. E isso é uma coisa legal, né? Porque cria... Da mesma forma que você na escola faz o tour, né? Você leva para ir para o museu, você pode fazer isso online também e fazer o passeio no museu com as crianças. Então,
Temos que reinventar, gente. Isso aí Tem não, que se reinventar. A gente falou, não a gente tem se jeito. reinventou. E a gente vai continuar Isso se aí. reinventando, para dar certo. Com certeza, com certeza. E pelo que eu entendi, vocês vão se reinventar cada uma separada, porque não é uma diretriz, um treinamento Esse eu acho um oficial. problema. Esse Esse por eu acho enquanto, problema. não. Talvez Acho que eles seria venham legal. a alguma coisa. Mas aí junta com, porque é a época das férias, porque, entendeu? Você não vai ter que pagar, entra em questões que legais, sei lá o quê, mas enfim, eu acho que eu vou trabalhar com os meus professores, quer dizer, com alguns professores que eu já combinei de fazermos projetos juntos. A professora de música, professora de quinta série, então a gente vai trabalhar junto. É uma iniciativa nossa, entendeu? Mas eu acho que vai acabar acontecendo isso porque os professores, vou te dizer, 90% dos professores são totalmente engajados. Concorda comigo, Lenita? Totalmente. Eu acho que eu assim, arrisco dizer 90%, mas eu acho que as pessoas são engajadas, elas querem, elas estão dando muito mais do que supostamente era obrigada a fazer, o que a gente estava 3 horas no online. Não conheço ninguém que ficou 3 horas online. Todo mundo ficou 8 horas, 9 horas online. Entendeu? Todos os dias. Incrível, incrível, gente, incrível essas histórias. Essas são as verdadeiras histórias da linha de frente que nós estamos contando hoje. Está chegando o fim, nós já estamos faltando 3 minutinhos só. Eu vou despedir em nome do Centro Cultural. De novo, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Eu quero agradecer a Silvana e a Lenita por essa viagem que vocês, esse percurso, vocês abriram o mundo para a gente. E olha, a minha admiração por vocês e pelos colegas de vocês é enorme, porque vocês abraçaram a causa, vocês abraçaram o problema sem, como disse a Silvana, sem preocupação de quantas horas vocês iam trabalhar, se vocês iam ganhar, não iam ganhar. A preocupação de vocês foi ensinar os meninos numa maneira nova, num sistema novo. Vocês se doaram, iguais às equipes de saúde. Vocês são heróis, todas vocês. Então, eu queria agradecer em nome do Centro Cultural pelo tempo de vocês, pela essa participação generosa. Foi incrível, adoramos. Convidar todo mundo que assistiu a conhecer melhor o Centro Cultural no nosso website, www.centroculturalbrasilusa.org. E, se possível, se associar, porque nós somos mantidos pelos nossos associados. Eu queria também anunciar a próxima live. Vai ser na próxima quinta-feira, no nosso horário, nosso bate-canal, nosso bate-horário, 6 horas da tarde, aqui de Miami. E vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre o futuro. Vai ser os sinais do futuro, a exploração das oportunidades e de novos caminhos, com Marcela Sabino, que é a Head de Inovação do Museu do Amanhã. Então, espero vocês lá. E eu queria convidar a Silvana e a Lenita para se despedirem com a sua mensagem final. Quais são as suas palavras finais? Qual é a mensagem de vocês para os pais, para os alunos e para todo mundo que enfrentou junto com vocês esse desafio enorme? Bom, a minha mensagem é que a gente está disponível para se aventurar nesse novo, né? Está todo mundo no mesmo barco, né? Então vamos dar força aí para conseguirmos redescobrir uma maneira nova de ensinar, uma maneira nova de se relacionar. Lenita? A Lenita congelou de novo. Ela deve estar no meio da tempestade. Obrigada pela oportunidade também de poder falar. Então, tchau, gente. Tchau, Lenita. Eu sei que a Lenita vai mandar um abraço para todos nós aqui e vai continuar nos inspirando com o exemplo dela, o dinamismo, as ideias infindáveis. Tchau, Lenita. Tchau, Silvana. Tchau, todo mundo. Tchau. Até quinta-feira que vem, em que a gente vai falar do futuro.